recentemente acusou The Last of Us, um programa incrivelmente popular da HBO, de ter um preconceito anticristão. Série da HBO, O Último de Nós. O Último de Nós. O Último de Nós. The Last of Us é um dos programas de TV mais esperados de que me lembro nos últimos anos. As pessoas estão realmente famintas por isso. Eles estão clamando por isso. Como até o ator Rainn Wilson fala do preconceito anticristão em Hollywood. Você já ouviu falar neste clipe? O ator Rainn Wilson criticou a atitude anticristã de Hollywood, citando um exemplo recente do programa da HBO The Last of Us. O ex-membro do elenco do Office acessou o Twitter para criticar um episódio recente do programa por incluir um personagem perverso que usou passagens da Bíblia no que ele chamou de padrão convencional. Agora, uma coisa que Rainn Wilson apontou sobre a indústria de Hollywood é que existem certos seres que não gostam do cristianismo até esse ponto e preferem odiá-lo. I fucking hate Jesus. Why do you hate Jesus? He's not real. He's not real? No, he's not real. Why is he not real? Agora, isso é exatamente o que foi mencionado em Mateus, capítulo 24, versículo 9, que diz que chegará um tempo em que os cristãos enfrentarão tempos de perseguição simplesmente pelo fato de serem cristãos. Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vocês serão entregues à perseguição e à morte, e serão odiados de todas as nações por minha causa. Iremos nos aprofundar nesses detalhes sobre como serão as coisas para os cristãos em tempos de perseguição e o que eles devem fazer nesses tempos. Mas primeiro, vamos discutir esse show. O que é e como está promovendo uma agenda anticristã? The Last of Us é um programa baseado no videogame de mesmo título. Apresenta uma tribo de canibais liderada pelo que parece ser um pastor cristão. O grupo racionalizou sua conduta citando textos bíblicos e uma cena subsequente mostrou o pregador tentando agredir sexualmente Ellie, a protagonista da série, que é uma jovem do programa e até usa uma Bíblia para justificar suas ações. Agora, por causa de tudo isso, escreveu o famoso ator em seu tweet, acho que há um preconceito anticristão em Hollywood. Assim que o personagem David em The Last of Us começou a ler a Bíblia, eu sabia que ele seria um vilão horrível. Poderia haver um pregador que lê a Bíblia no programa e que seja realmente do tipo amoroso? Vários concordaram com a declaração de Wilson, apontando que The Last of Us certamente não foi o primeiro exemplo do preconceito anticristão de Hollywood. Mas eu digo a você, ame seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Mateus capítulo 4, versículo 44. O presidente da iniciativa Libra, Daniel Garza, comentou no seu tweet que a difamação do cristianismo se tornou um dos temas mais antigos e familiares em filmes e programas de televisão. Acrescentou que a sua predominância pretende desacreditar a fé e retratar os seculares como os únicos com motivos humanitários, em vez de prejudicar uma população inteira. Assim, todos os homens saberão que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. João capítulo 13, versículo 35. O CEO da imprensa da Nova Cristandade, Eric Kahn, tweetou sobre o mesmo assunto que parece que ele retorna ao Senhor. Collins em Orgulho e Preconceito de Jane Austen. O homem religioso é quase sempre representado de forma negativa. Isto também se aplica a Hollywood hoje. Brittany Martinez, fundadora e editora-chefe da revista Evie, ao expressar sua opinião sobre o mesmo assunto, disse que suspeitava que ele seria mau assim que começasse a ler a Bíblia. Ela também acrescentou que reconheceu a pessoa como David, que era um canibal terrível no videogame. Ela disse que ficou chocada quando viu isso e não achou que sairia assim. O personagem a quem ela se referiu, em sua opinião, não era pastor. O Wilson não é o único indivíduo a trazer à tona o tema do preconceito anticristão em Hollywood nas últimas semanas. Algumas semanas atrás, Kelsey Grammer estava em uma viagem de imprensa para Jesus Revolution, e vários sites de notícias relataram que ele não se desculparia por suas crenças. Da mesma forma, Mark Wahlberg comentou em fevereiro que não pode negar suas crenças, embora não sejam muito populares na indústria.
Parece que muitas pessoas concordaram com Rainn Wilson sobre como Hollywood está tentando pintar na mente das pessoas uma imagem sobre os cristãos e o cristianismo. Ora, o próprio Wilson não é cristão, mas sim um seguidor da fé Bahá'í. As pessoas que seguem esta fé reconhecem todas as fés e religiões mundiais e mostram igual respeito pelos seus mensageiros e profetas. Embora não pratique o cristianismo, ele esclareceu as suas declarações anteriores apelando à justiça religiosa, dizendo que a maioria dos cristãos que conhece são gentis, receptivos e amorosos, que querem contribuir para tornar o mundo um lugar melhor. Ele também mencionou que os cristãos que estão dando o melhor de si deveriam ser reconhecidos também na mídia. Agora, se olharmos atentamente para os eventos e sinais do fim dos tempos, veremos que algo semelhante acontecerá no fim dos tempos também. As pessoas rejeitarão em grande parte as normas de restrição de Deus. O comportamento humano que não é limitado pela lei de Deus destruirá quase completamente o planeta. Afinal, o primeiro conhecimento é o conhecimento de Deus. E porque a ilegalidade aumentará, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, versículo 12. No entanto, Jesus também profetizou que algumas pessoas, um grupo relativamente pequeno, se recusariam a aceitar a ilegalidade. Na verdade, esses indivíduos serão caracterizados pelo oposto, a legalidade. Eles viverão suas vidas de acordo com o governo de Deus. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5, versículos 2 a 3. Assim, enquanto o amor da sociedade de Deus esfria, os fiéis de Deus defenderão a lei que promove a afeição, a ternura e a preocupação pelos outros. Também é mencionado em Mateus capítulo 24 que quando Jesus foi questionado sobre o fim dos tempos e os sinais de sua vinda, ele previu não apenas guerras, fome e terremotos, mas também aumento de perseguições, especialmente quando seu retorno se aproximava. Agora, esta profecia parece estar em processo de cumprimento hoje. Ao olharmos em volta para o que está acontecendo, e especialmente para o que está acontecendo com o cristianismo, realmente precisamos pensar e nos perguntar se este é o momento para fazermos algo a respeito. Hoje, há um aumento significativo na perseguição cristã. Muitas empresas e governos também manifestam a vontade de suprimir a liberdade de expressão e punir aqueles que têm opiniões diferentes das suas. Na verdade, muitos conservadores abandonaram as principais plataformas de redes sociais, temendo que os seus comentários políticos ou religiosos fossem proibidos. E tudo isto está a intensificar-se, à medida que a profecia do fim do mundo se está a cumprir. O comportamento do anticristo é óbvio, e o aumento do controle injusto é um dos sinais de que o anticristo e o seu terrível reinado de terror se aproximam. A Bíblia realmente prediz perseguição e sofrimento como resultado da nossa religião. Lembre-se da palavra que eu disse a você. Um servo não é maior que seu senhor. Se eles me perseguiram, eles também o perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também cumprirão a sua. João capítulo 15, versículo 20. O mundo se voltou contra Deus. Despreza a Deus, e quando ele apareceu como homem na pessoa de Jesus Cristo, o mundo o assassinou. Jesus previu que o mundo nos tratará da mesma forma que o tratou. Desta forma, a experiência confortável dos cristãos no Ocidente tem sido uma exceção. Os cristãos ocidentais foram, em sua maioria, deixados de lado por causa de suas crenças, como resultado da formação cristã da civilização ocidental combinada com as liberdades democráticas e o Estado de Direito tradicional. Mesmo agora, à medida que as nações ocidentais se tornam mais anticristãs, a maioria dos cristãos enfrenta uma oposição que é pouco mais do que ridículo. Se esta tendência continuar, os cristãos ocidentais encontrar-se-ão na mesma situação que os seus irmãos e irmãs em todo o mundo. Mas este sofrimento não será permanente, como prometido por Jesus Cristo. Não tema o que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e durante 10 dias terão tribulações.
Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Apocalipse 2, versículo 10 a 11, que se refere não apenas à vida eterna, mas à redenção dos cristãos da perseguição, bem como de serem cristãos. Há boas notícias para nós também. Bem-aventurado aquele que perseverar na provação, porque tendo passado na prova, essa pessoa receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1 versículo 12. Então, como crentes, o que deveríamos fazer? Como crentes, devemos tomar uma posição ao lado do Senhor e servi-lo diligentemente. Não devemos nos submeter ao pavor ou a qualquer outra forma de controle usada pelo diabo para nos impedir de servir e amar a Deus com devoção. Como um grande engano religioso do fim dos tempos, sobre o qual Jesus alertou, será um tipo de falso cristianismo, devemos permanecer fiéis às nossas crenças e, ao mesmo tempo, devemos estar prontos para tudo, não apenas fisicamente, mas, mais importante, espiritualmente. Quais são seus pensamentos sobre isso? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe-nos um joinha e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro do conteúdo mais interessante. Obrigado por assistir. Nos vemos novamente em breve em outro vídeo.